Bem-vindos ao podcast dos clérigos 10 Dedos de Conversa. Junte-se ao Padre Manuel Fernando e a 10 personalidades que marcaram a história dos clérigos ao longo de 10 anos, desde a grande obra de reabilitação realizada em 2014. Um património, uma década, 10 histórias contadas em 10 episódios. Descubra-as connosco. Muito boa noite a todos. Quero saudar a todos quantos na plateia digital nos acompanham para este 9º episódio de 10 Dedos de Conversa, integrado naquilo que são as celebrações de 10 anos de abertura dos clérigos, depois das suas obras de remodelação e de restauro. Para o programa de hoje temos um convidado que é especial, é também da casa, e que está diretamente ligado a uma área importante que também tem marcado presença ao longo destes 10 anos. Hoje versaremos sobre a música nos clérigos, as melodias que enobrecem o monumento. Convidamos para esta conversa, para estes 10 dedos de conversa, o Rui Soares, que até nem de propósito, 10 dedos, para naturalmente dedilhar e pôr ali o nosso órgão a tocar e a encantar todos quantos apreciam música. O Rui Soares é organista e cravista, especialista em música litúrgica e antiga. Iniciou-se na música aos 14 anos na Escola de Ministérios Litúrgicos da Diocese do Porto e formou-se em música sacra pela Universidade Católica Portuguesa. Completou o mestrado em música antiga no Conservatório de Amsterdão, distinguindo-se com laude. É fundador do quarteto vocal Gaudium Vocis, dirige o grupo de câmara Ulfilianis e é atualmente o organista titular da Igreja dos Clérigos no Porto, onde organiza concertos diários. Caríssimo Rui Soares, então muito obrigado. Obrigado também pela tua disponibilidade e desde já também aproveito para felicitar por estes anos todos de dedicação e que vai dando qualidade e nobreza ao nosso monumento. Começaria por isto. No início de 2015, a Irmandade dos Clérigos iniciou este evento que apresenta concertos diários, sempre no mesmo horário, portanto isto ao 12:06, imediatamente depois das horas do meio-dia, tendo sido interrompido apenas durante a pandemia e interrompido em parte. Como organista titular dos Clérigos desde 2015, como é que descreve a importância dos concertos diários na Igreja dos Clérigos para si e para a cidade? Bom, antes de mais, permita-me fazer uma pequena correção. Sim, senhor. Os concertos, na realidade, iniciaram no dia 13 de dezembro de 2014, pois, na altura, a Irmandade, na altura como presidente do Dom Américo, hoje Dom Américo, contactou a Universidade Católica do Porto sobre a possibilidade de haver concertos diários, mas num espaço temporal limitado. Ou seja, esses concertos iriam durar até dia 7 de janeiro. Previa-se uma enchente grande, sob o ponto de vista da afluência de visitantes. Curiosos na altura, por causa até porque da já obra. estava a abrir depois daquele tempo todo de restauro. E foi contactado pela Universidade Católica para fazer esse desafio. Então, o desafio era fazer, quer dizer, na altura não chegava a 20 concertos, seria até dia 7 de janeiro. No dia 5, ou coisa que se parecesse, Dom Américo ligou-me: não podemos parar, temos que continuar, arranja a maneira de fazer isto mais um mês. E isto foi sempre assim, depois de um mês já era até à Páscoa, depois da Páscoa até agosto, setembro, outubro, é Dia Mundial da Música, temos que continuar. Bom, estou aqui há 10 anos, a verdade foi essa. O desafio foi muito grande, sob o ponto de vista técnico bastante exigente, que me obrigou até em termos pessoais a fazer algumas escolhas. Acho que ao fim destes 10 anos fiz as escolhas certas, porque não é por estar com o nosso presidente, mas a verdade é que eu costumo dizer, porque isto é a minha felicidade, que às vezes as pessoas notam-se nos meus olhos, que é o facto de eu poder fazer aquilo para o qual eu fui desenhado. Formatado, se pode dizer. Abri a classe de órgão na Academia de Paredes, mas a pedagogia não está muito bem comigo e eu não me dou muito bem com a pedagogia. Eu acho que para ser um bom pedagogo é necessário ter algumas qualidades que eu não possuo.
e temos que ser justos na avaliação que fazemos. Este trabalho, que na altura era um trabalho a part-time, se assim se pode dizer, tornou-se numa coisa bastante séria, ao ponto de eu ter que escolher entre a carreira de docência ou a carreira de concertista. Isto porquê? Por norma, muitas pessoas que nos veem dizem, bem, aquele tipo vem aqui, toca meia hora, 40 minutos, vai-se embora e já está feito. Pois, mas eu para tocar 30 minutos de música... Não é verdade, não é verdade? É verdade, é verdade. A realidade é que as pessoas aqui vêm literalmente 30 minutos ou 40. Aliás, às vezes mal te veem, não é? Às vezes mal te veem. Agora, graças à transmissão de imagem, até podem ver. Já não posso fazer macacada, já tenho que ter mais cuidado. Mas a realidade é que a exigência em termos de estudo pessoal é muito grande. Claro. Eu tenho Aliás, a exigência de estudo pessoal e também de criatividade, que é necessário planificar os Obrigatório. Até porque nós temos os nossos programas online, tenho que fazer uma programação mensal, e obriga-me a um estudo pessoal em termos de investigação de novos repertórios, porque nós temos públicos diversos. Então, nós temos aquele público que está cá uma vez e não volta cá, mas também temos algumas pessoas, como estou a recordar aqui de algumas caras, que às quartas e às segundas-feiras estão cá sempre. Pois. Ou seja, eu não posso tocar todas as segundas-feiras a mesma coisa. Claro. Então, obriga-me a fazer uma certa pesquisa, de modo a conseguir aumentar o leque de repertório, que hoje posso garantir que no meu pequenito computador, e quando abro a pasta que diz clérigos, aquilo é programas nunca mais acaba. Está cá abaixo, começo a fazer uns croquis, começo a desenhar bem aqui, agora todos os meses procurar inovar alguma coisa, sobretudo também para os concertos de quarta-feira, que temos os concertos transmitidos, mas a verdade é que foi um desafio que eu depois mais tarde aceitei de forma mais vinculada e que tem tido diversas repercussões, não só para fora, neste caso do nosso âmbito daqui de casa, mas também para o meu âmbito pessoal, para aquilo que é a minha casa. É isso que eu vou perguntar. Para ti, sentes que fizeste a escolha certa, realmente neste percurso, que na altura íamos andando e vendo, agora não, agora está definitivamente assumido que é este projeto. Portanto, isto já não é uma questão de oportunidade, é realmente algo assumido como um projeto que faz parte da vida dos clérigos. Aliás, hoje já não conseguimos olhar para o dia aqui na Irmandade dos Clérigos ou nos Clérigos sem o concerto, que é já uma tradição. Mas para o Porto, para a cidade, sentes também que isto foi algo importante, que marcou e continua a marcar? Uma projeção internacional. É claro que o trabalho não é meu, ou melhor, não é só meu, mas o facto de ser uma igreja que eu creio, não vou dizer uma asneira muito grande, mas também se é uma asneira muito grande estou perdoado, acho eu. Sim. Que é, eu não tenho a certeza 100%, mas 99%, que devemos ser a única igreja na Europa com concertos diários. Eu conheço imensas igrejas em França, na Alemanha, Dinamarca, na Holanda, que têm concertos semanais, ou seja, todos os sábados ou todos os domingos, como em Notre-Dame, Paris, já havia, quer dizer, agora não há, mas vai voltar, os concertos do domingo. Nós cá não temos o concerto do domingo, temos o concerto diário. E que isso ganhou uma projeção, sob o ponto de vista da assiduidade concertística, que isso faz o quê? Da oferta cultural e o mais importante é que os concertos, quando são pontuais, nós temos os chamados megalómanos que estão naquele concerto, até porque têm uma certa curiosidade ou porque gostam da música de órgão. Aqui não, nós construímos ao longo destes 10 anos uma narrativa cultural diária, em que no início, agora não tenho estado muito atento a isso, tem que ser a verdade, mas inicialmente tínhamos um público que trabalhavam aqui nos arredores e que tinham a sua hora de almoço e que chegaram a dizer assim, eu como uma sandocha num instante porque quero ir ouvir o concerto nos Clérigos. Não vinham cá, acabava por ser quase uma ação social aqui na vizinhança. Ou seja, as pessoas almoçavam, vinham tomar o café, ouviam um bocadinho de órgão, não quer dizer que ficassem o concerto todo. Sim. Ouviam um bocadinho de órgão e iam usar acaba por ser uma espécie de renascimento em termos do cotidiano daquela gente para o resto do trabalho, do resto do dia. Muito bem.
Rui, olhando para isto, o que é que inspirou o início desta tradição de concertos diários? Portanto, o que é que inspirou e como é que tem sido a reação do público ao longo destes mais de 3.500 concertos realizados? Dos meus pequenos programas. Eu primeiro tenho alguns colegas que me ajudam, eu não faço tudo sozinho, tá? Depois, o desafio, como disse, foi algo que me transcendia. Nós, organistas, sobretudo em Portugal, não há uma grande tradição sob o ponto de vista da vida de concertista. Portanto, o organista é aquela figura que vai tocar à missa ao domingo, ou ao sábado, ou até toca 2 missas, às vezes até toca mais. Mas, sob o ponto de vista do organista concertista, que tem que estar numa performance, como eu costumo dizer, high level, porque nunca sabemos quem nos está a escutar. Pois. Nunca, nunca. E eu tenho comigo uma velha máxima, que é uma máxima do Bach. Eu costumo dizer, Deus é o meu Deus, ponto. A seguir, tem Bach. Então, o Bach tem uma frase que me tem guiado, e todos os meus colegas sabem disso, que é, o Bach dizia, eu toco sempre como se o melhor músico do mundo me estivesse a escutar. Se tivesse apenas 2 pessoas, não interessa, eu não sei quem são. Claro. Podem ser pessoas demasiado importantes nisso. Agora, o que é que fez tornar isto? Bom, não sei, a Irmandade decidiu. Sei que há aí por trás uma conversa com o Sr. Comendador, que Dr. Vanto de Oliveira, quis fazer ali um upgrade. Sei que havia, isto sou agora a inventar, tipo José Romano Saraiva, sei que havia, a igreja tinha o Padre Valdemar, tínhamos o capelão, não é? Sim. Que tínhamos, portanto, celebrações, não sei se eram diárias, mas creio que sim, mas com o fluxo de turismo que nós temos, é caso para dizer que o ambiente celebrativo não está criado. Então, a nossa casa é uma casa muito cultural, o culto nasce na cultura e vice-versa, não é? Claro. E então, eu creio que a hora do mezzogiorno, o meio-dia, é aquela hora em que, em muitas igrejas na cidade, há celebrações, às 11, e o tempo da nossa celebração, que são 30 minutos, 40 numa missa ferial, temos música de órgão. E eu acho que foi uma aposta muito grande, e o caso para dizer, arrojada, não é? Arrojada. Se pensarmos que há 10 anos trocar, por exemplo, chegarmos aqui, foi mais ou menos aceitável, acho que sim, foi muito aceitável. Mas imaginemos chegarmos à minha paróquia natal e dizer, meus senhores, a partir de hoje não temos missa diária, mas temos uma meditação e música de órgão. Eu acho que o padre ia aparecer numa figura não muito interessante. Agora, aqui foi possível porque, na realidade, o turismo também foi na altura, como já foi falado noutros podcasts, a abertura da igreja coincide precisamente com este baby boom do turismo e que, bom, uma coisa está aliada com a outra, sim, sem descurar o culto. Sim. Sem descurar o culto. Sim. Aliás, continuamos a apostar um bocadinho nisso e certamente será um pouco este o caminho que nós também queremos fazer aos pouquinhos. Rui, a importância da arquitetura na música. A igreja é uma igreja especial, com uma arquitetura muito, muito especial, portanto um espaço arquitetónico barroco, que foi concebido para amplificar e projetar a música e torna-se inevitavelmente no elo entre as duas artes, a música e a arquitetura. Os edifícios convertem-se em verdadeiros instrumentos musicais. Aliás, há até um trabalho que já foi aqui lançado sobre a caixa... a qual eu fiz parte desse estudo. Exatamente. Pronto, a caixa... Professor Xavier. Exatamente, o professor Xavier, que apresentou aqui esse trabalho sobre a qualidade acústica deste espaço. E, pronto, e apresenta isto como um magnífico exemplar, que é realmente a Igreja dos Clérigos. De acordo com alguns investigadores, a planta oval influencia o comportamento das ondas sonoras, em especial à sua difusão. Como é que, como organista e cantor, também, de vez em quando, vai tendo em diferentes igrejas, concordas com esta afirmação? 100% de acordo. E explico porquê. Uma planta oval significa que, em termos de ondas sonoras, aquilo que é a parte acústica, portanto, neste caso um tubo, quando produz um determinado som, há uma projeção que, quando temos vértices, essa projeção é um pouco mais difícil. Melhor, há mais pontos de convergência e há o movimento de reflexo. Quando temos uma planta oval, significa que o som faz este desenho, ou seja, não vai a um sítio e volta. Então, circula. De modo a que, em qualquer ponto que esteja, é evidente, se estivermos perto do órgão, ou perto dos órgãos, nós temos uma percepção de maior proximidade, naturalmente.
Mas a grande vantagem desta igreja é que, estando no fundo, estando a meio, ou estando do outro lado ou do outro lado, vai receber o som da mesma forma, devido a esta planta oval. E outro pormenor muito importante é que as nossas paredes são paredes em mármore, uma parte de mármore, temos retábulos naturalmente, claro, muito mas madeira. Nós temos o chão que é em madeira, um soalho tradicional, mas o teto também é em madeira. Ou seja, em termos da forma como a onda circula dentro da nossa igreja, acaba por ser muito diferente de, por exemplo, de uma igreja que, por exemplo, a Sé Catedral. A Sé Catedral temos o chão com madeira, mas todo o resto do edifício é pedra. Em granito. Ou seja, não há aqui nós temos dois materiais absorventes, que é o teto e o chão. As paredes são refletoras, ou seja, o som faz isto, nunca faz aqui umas gingue-jogas, de modo a que, em termos acústicos, o Nasoni não era nenhum Palerma. Então, a ideia de colocar esta ideia assim é precisamente para que... Cuidado, olha lá se ele ouve. Ele pode ouvir. E aqui sim. Aqui é o que é que acontece? Mesmo para a questão, por exemplo, de um sermão, se pensarmos no século XVIII, século XIX, não tínhamos microfones, não tínhamos colunas. Mas tem ali os púlpitos. E então a forma da palavra chegar à Assembleia era muito mais fácil, sem grande esforço em termos vocais. Ora bem, depois aí temos o maior exemplo daquilo que é a caixa sonora, a caixa acústica da Igreja dos Clérigos, em que os órgãos são nada mais, nada menos que dois instrumentos integrados nesta caixa acústica. Portanto, não é uma caixa que está ali feita num canto qualquer, que está a projetar som para um determinado sítio. Não. Toda ela. Exatamente, há ali uma envolvência. Também participaste nesse trabalho do Sim, com o professor Xavier, foi então, super interessante isso. Qual foi a tua, em termos práticos? Descobri que o teto era em madeira, porque madeira pintada com algumas partes, e quer-se dizer, daí essa importância dos dois polos, portanto, os dois polos absorventes, em contrapartida com o material refletor, ou seja, tudo foi pensado, podemos dizer que nesta época tudo era pensado com... Tudo foi pensado para ter aqui... Ou mais... pequeno pormenor, para ter uma sonoridade de excelência. Rui, em 2014, portanto, regressámos aqui aos 10 anos atrás, no contexto do projeto de reabilitação e valorização da Igreja dos Clérigos, realizou-se também uma grande intervenção ao nível dos órgãos de tubos históricos que resultaram na recuperação total da sua sonoridade. Qual é o impacto desta intervenção no programa musical dos clérigos? Primeiro, se eles não estivessem com qualidade, seria logo... Permite-me fazer a pergunta de uma outra forma. Então. Qual a importância da recuperação destes dois órgãos no panorama nacional? Não temos muitas igrejas com dois órgãos. Por exemplo, a única igreja aqui no Porto... Até porque às vezes estão situados na Capela Mor, e às vezes o que nós temos em algumas igrejas é um órgão falso, não é? Um órgão falso, o relejo, só para fazer simetria. Este não. Aliás, ainda recentemente houve aqui um concerto, portanto, com dois, e tem havido, aliás, há um programa também com um concerto a dois órgãos. Estamos precisamente a fazer um programa que também com 10 concertos. 10 anos da recuperação do edifício, 10 convidados para fazermos 10 concertos a dois órgãos. Por exemplo, nós na cidade, aqui do Porto, temos apenas uma igreja com dois órgãos, que é a Sé Catedral. Mas são dois órgãos que não foram pensados para tocarem juntos. Sim. Ou seja, nós temos um órgão que é do Frei Lourenço da Conceição, Paulo Lourenço da Conceição, que é o órgão do Evangelho, o órgão da esquerda, que está voltado para o altar, que é o órgão mais antigo, que tem umas características muito próprias, como uma oitava curta, etc. Aliás, na Sé Catedral tem 3 órgãos. Sim, estou a falar dos órgãos históricos da Capela Mor, evidente. Se formos a ver, tem 4. Se juntarmos mais o órgão da Capela São Vicente, mais não sei o quê. E então, mas aqueles dois órgãos não foram projetados para tocarem juntos. Um foi feito numa época, o outro foi feito 100 anos depois, o órgão da direita, o órgão da Epístola, que é um instrumento já construído por António José dos Santos, que por sua vez também trabalhou aqui nos clérigos, e que coloca os dois instrumentos não numa ideia de irmãos, mas numa ideia de parentes afastados. Ou seja, sob o ponto de vista do diálogo entre eles. Aqui nos clérigos não, os instrumentos foram feitos
E a ideia inicial foi termos 2 instrumentos que dialogassem entre si. Da mesma época, portanto, pensados assim. É evidente que há um que é reconstruído primeiro, Claro, o outro mais tarde, mas quer dizer, a ideia para criar um diálogo. de criar um diálogo, a única ideia, porque eu tenho conhecimento, eu gosto sempre de dizer que eu tenho conhecimento. Claro. Aqui foi, por exemplo, os instrumentos do Palácio de Mafra, da Basílica, que foram projetados e com a ideia de funcionarem 6 órgãos. Inicialmente com 2, depois 4, depois 6. Aqui nos Clérigos temos exatamente essa ideia, o que é que isso traz de benefício para nós. Temos um leque de programa muito mais abrangente, enquanto, por exemplo, há determinado repertório que para 2 órgãos, por exemplo, música escrita no século XVIII, mesmo música tardia do século XVIII, que é impossível de tocar na Sé Catedral. Porquê? Porque os instrumentos são diferentes. O órgão da epístola, ou melhor, o órgão do Evangelho é um instrumento mais pequenino. É caso para dizer que não temos teclas que cheguem para aquele repertório. Aqui não. Aqui temos 2 instrumentos iguais, que foram construídos para dialogarem, ou seja, toda a música escrita a partir do... Portanto, os instrumentos começaram a ser construídos em 1774, concluídos em 79. Qualquer música, a partir daí, funciona nestes 2 instrumentos. Okay. E isso foi uma aposta fantástica. E há uma outra ressalva, que foi o facto de encontrarmos os instrumentos praticamente intactos. Nós tivemos uma infelicidade no Porto, que foram as invasões francesas, que resultou numa destruição muito grande em muitos órgãos. Porquê? Porque os soldados roubavam os tubos para derreter para fazer bem balas. Poucas pessoas fazer balas. Balas. Porque chumbo há que derreter, eles aproveitavam aquilo. Aqui nos Clérigos, deu graças. Não me pergunto porquê, não sei, não vivia nessa época, mas o certo é que e gostavas de viver nessa época? Se calhar não, se calhar sim. E os instrumentos estavam, de um grosso modo, praticamente intactos, e que resultou num restauro com uma certa profundidade, mantendo a sua originalidade, mantendo, por exemplo, uma questão muito importante, com os foles manuais. Pois. Nós temos os foles manuais. Se for necessário dar ao fole, já temos essa experiência, porque falhou a luz, mas graças a Deus havia um sacristão que estava com uma força naquele dia. O concerto fez-se na mesma, aliás, aqui com também, fole manual. Aqui também o sacristão também é escolhido sempre, tendo em conta esta possibilidade de dar ao fole para pôr os órgãos a tocar. Sim, mas se não tivesse, por exemplo, eu sei que é um pouco idiota, mas se os foles não estivessem manuais, naquele dia tínhamos o público tem que ir embora porque o motor não funciona. Claro. Então, acaba por ser interessante mesmo para as escolas que nos visitam. Aliás, já me aconteceu recentemente ir a um concerto de órgão em que há um programador digital e aquele 15 minutos antes desconfigurou e o concerto não foi completo, precisamente porque não havia essa oportunidade. Temos também a questão mecânica tem essa vantagem. Rui, olhando um bocadinho agora para a seleção musical, para um espaço como a Igreja dos Clérigos, também, portanto, há aqui um cuidado para poder fazer uma seleção. Como é que é feita esta seleção do repertório para estes concertos diários? É aí a minha coroa de glória. Porquê? Eu, desde estudante, quando comecei os meus estudos musicais de forma mais séria, fui sempre fascinado pela música antiga. Não sei porquê. Tenho colegas meus que gostam mais de música moderna, de Messiaen. Eu fui obrigado a tocar Messiaen, literalmente, porque tinha que fazer o exame. Mas... Estava reprovável. Senão chumbava. Mas, na realidade, é que não era a música que me enchia. Daí também o facto de ter saído de Portugal para procurar investigar um pouco mais sobre a interpretação. E aqui, nesta igreja, é caso para dizer, por isso que eu disse a minha coroa de glória, porque aquilo para o qual eu gosto e gostava de fazer, a investigação que fiz no meu mestrado, etc., aqui enquadra-se perfeitamente. Ou seja, eu estou com 2 instrumentos do século XVIII, com a possibilidade de fazer a música do século XVIII, em que vai resultar de forma fantástica, e é claro que depois é necessário haver um bocadinho de critério, sob o ponto de vista daquilo que é a música mais adequada ao espaço. Claro. Aí eu acho que a música antiga toda funciona muito bem aqui. Eu fui obrigado a sair um bocadinho da música também de órgão, passando por algumas transcrições, ir bebendo um bocadinho a música de cravo, porque aprendi uma coisa ao longo destes 10 anos. E eu lembro-me, eu acho que o nosso António Tavares,
não vai ficar muito chateado se eu tiver aqui uma confidência. Força. Que nos primeiros concertos, no primeiro ou segundo ano... Estamos só nós os dois. Só estamos, ninguém ouve. E então ele, a certa altura, disse-me assim, não sei o que se passa, mas acho que a malta vai-se embora. E eu comecei a pensar, aquilo ficou-me... Ficou a moer. Ficou a moer. Se calhar para ele foi uma frase que ele nem se lembra daquilo, mas para mim ficou até hoje. E eu comecei a pensar assim, das duas uma, ou as pessoas são umas palermas, ou eu sou palerma. Alguma coisa não está aqui a funcionar. Então, se nós temos concertos, as pessoas vêm para os nossos concertos, eu estou a fazer música para o órgão, e as pessoas ouvem 5 minutos, vão-se embora, alguma coisa não está bem. Isto? E eu percebi uma coisa que foi esta casa que me ensinou isso. Foi o seguinte, eu não posso, não devo impor aquilo que é os meus gostos pessoais para o público. É evidente que há um caminho, há uma lógica que tem que ser traçada, mas eu aprendi a equilibrar os meus programas. A colocar música que se calhar é mais difícil, para mim é fácil, sim, mas que para um público normal, mais difícil para a malta está escutar. ali e está assim, ai que seca, pá, este gajo nunca mais se cala. E basta colocar no meio alguma coisa que chama a atenção e eu vou prender a atenção daquele público. Aliás, a própria música clássica tem isso, tem andamentos mais vivos. A música de órgão acaba por ser mais secante às vezes, sim, porque a forma como a registração é utilizada, as cores, podemos ter assim uma certa tonalidade que para nós, eu acho que os organistas têm todos um grande problema, sabe qual é? São sérios demais e fazem música demasiado séria. E esquecem-se que muitas das vezes nós não estamos a fazer música para colegas organistas. Nós estamos a fazer música para gente que por acaso tropeçou e que caiu aqui e há um concerto de órgão, deixa-me ver como é que isto funciona. Se nós lhe pregamos uma valente seca, significa que aquelas pessoas, noutros países, noutro local, ouvindo um concerto de órgão, não, tiveram uma má experiência. Rui, nós às vezes, no anúncio da palavra e na catequese, nós falamos do querigma. Não te parece que também aqui os concertos de órgão são quase uma espécie de querigma, isto é, o primeiro anúncio a preparar Sim. Claramente. Tirando aqueles concertos, por exemplo, que são mais votivos, como por exemplo, no concerto da Semana Santa, fizemos um programa muito interessante até com o ENC, em que fizemos uma espécie de tríptico pascal, e aí as pessoas perceberam, portanto, a música Sexta-feira Santa era música pesada. Sim. Bom, mas as pessoas entenderam perfeitamente, claro, e gostaram. Agora, durante o ano eu não posso fazer isso. Então, eu tenho que adaptar os meus programas, isso é a pergunta direta, sim, eu tenho que adaptar os meus programas ao público que tem, nunca deixando de dar música com qualidade. Pois. Mas em simultâneo podermos ter estas duas vertentes em que, ok, muito bem, eu vou fazer música que eu sei que se tiver um organista lá assim, ok, o gajo está ali. Mas ao mesmo tempo temos aquelas pessoas que não gostam de música de órgão, ou melhor, não conhecem, e que ficam fascinadas. Sim, ficam fascinadas. Muito bem. Portanto, no fundo procuras também, tendo em conta o tipo de público, definir que os critérios de escolha têm em conta essas pessoas que às vezes, sem qualquer tipo de critério e de simpatia pelo órgão, também se deixam. Sim, porque as pessoas não compram um bilhete para ir ao concerto. Gravar. Uma coisa importante, os concertos são gratuitos, não é? Ou seja, as pessoas entram na igreja e são apanhadas num concerto. Quando eu compro um bilhete, eu vou a um concerto e eu sei que me espera. Eu não vou ouvir uma ópera La Bohème se não gostar da La Bohème. Então, eu se calhar vou ao concerto do André Rieu porque gosto da música do André Rieu. A sério? Mas eu... Gostas disso? Pronto. Depende. Pois, depende. Mas lá está a inteligência. Espero que ele não esteja a ouvir. Não, mas se ele estiver a ouvir, o André Rieu é um caso algo de estudo. Aliás, o André Rieu faz exatamente isso. Ele vai ao encontro. Mas atenção, o que ele apresenta com uma extrema qualidade. Eu achei piada que aqui em Portugal ele costuma sempre escolher uma peça própria do país. E qual foi que ele escolheu aqui? Foi o Tianica. Portanto, ou seja, há tantas coisas mais tradicionais, mas lá foi esse que ele escolheu. As pessoas gostam, divertem-se e é isso que é importante. É uma forma de dar a conhecer a música clássica que está formatada ainda com uma ideologia do século XIX, que é a música clássica é a música para os eruditos, é a música dos nobres, Não, é errado. E o maior exemplo disso, por exemplo, temos Mozart. Mozart era a criatura por excelência do povo.
Sim. Ele estava, para além de ele estar sempre endividado, tipo Portugal, parecia que era uma coisa, ele devia dinheiro a toda a gente, era o estufador, era o tipo dos fatos, era não sei o quê. A maior gosto que ele tinha era fazer música para o povo. E divertia-se. E divertia-se com aquilo, pá. E o que é que acontece no meio daquela história toda? É que, no meio disto tudo, ele acabava por abranger os públicos todos, nunca deixando de ter a sua qualidade. No fundo, fazia uma coisa que é democratizava. Sim. Que eu acho que é um bocado também isso. Mas isso também depende de quem executa, de quem escolhe. E neste caso, Evidente. democratizar também depende dos teus critérios, não é verdade? Sim, evidente. Pronto. Muito bem. Rui, avançando um bocadinho mais, para além de organista, titular da Igreja dos Clérigos, ao longo desses últimos anos, também tem realizado diversos concertos em Portugal, atuado em diversos palcos internacionais, incluindo Espanha, França, Suíça, Itália, Holanda. Desta tua vasta experiência, queres destacar alguma experiência internacional que tenhas tido? Vou destacar uma, que talvez foi aquela que mais me marcou. Até porque há um prémio também aí pelo meio, não é? Mais ou menos, uma espécie de segundo prémio. Que foi um concerto que fiz em Versailles, porque, lá está, nunca sabemos quem nos está a ouvir. Então, a certa altura, o Rui sai de casa, como normalmente, às 10h30 da manhã, para vir para a Igreja dos Clérigos. Chegou aqui, foi tomar o seu cafezinho habitual, aliás, é quase tipo Nietzsche, o Rui é tipo Nietzsche. As pessoas já sabem que chega àquela hora, vai tomar café àquela hora, ao meio-dia toca na igreja e chega a casa à 1h30. Ora bem, nesse dia sou surpreendido pelo nosso segurança, vou descer dos órgãos, vinha-me embora, e o segurança disse-nos, há aqui uns dois senhores que querem falar contigo. Assim, já levou na cabeça. Quem era? Era o organista da Catedral, precisamente, de Versailles, que andava a passear no Porto. Há concertos nos Clérigos, vou lá. Imagine se eu tivesse feito a geneira naquele dia. Não é? Podia não ter estudado para aquele dia, sei lá. E o tipo estava à minha espera, no final, apresentou-se, disse que tinha gostado muito da sonoridade dos órgãos, não falou muito do organista, falou mais sobre os órgãos, e eu, de forma muito simpática, típica da nossa hospitalidade portuense, quero visitar os instrumentos, pode vir lá em cima no instante, olha, tenho que ir embora, a minha esposa está à minha espera, mas 10 minutinhos, isso seria fantástico. Subi com um senhor, mostrei-lhe os instrumentos, ele teve a tocar um bocadinho. Olha, gostava muito que o senhor viesse fazer um concerto a Versailles. Pronto. Eu fiquei a olhar para ele, assim, a sério? Ele, a sério, trocou logo o contacto e fiquei a olhar para ele. Quer-se dizer, acaba por ser, de certo modo, como lhe disse desde o início, uma responsabilidade acrescida, porque nunca sabemos quem nos ouve. Claro. E, naquele caso, aquele contacto aconteceu assim, estive em Versailles, fui muito bem recebido e o organista fez questão, na apresentação do concerto, de dizer este organista é especial porque ele trabalha numa igreja no Porto em que há concertos todos os dias. Quer dizer, não é ele que toca todos os dias, porque ele está aqui, portanto, hoje tem outro organista que está a tocar por ele. Mas quer dizer, aquela gente ficou a saber dos concertos. Muita gente perguntava, mas você toca todos os dias? Sim. E à segunda-feira? E à quarta? Eu, bem. Olha, por acaso agora à segunda-feira faço folga. Mas quer dizer, mas os órgãos tocam na mesma. Mas os órgãos tocam na mesma. Claro. Mas quer dizer, acaba por ser esta experiência dos concertos e da programação, sobretudo da programação. Eu tenho visto a crítica por parte dos meus colegas lá fora tem sido muito nesse sentido, da escolha do programa. Okay. E eu digo sempre, eu aprendi isto nos Clérigos. Mas agora, pergunto uma coisa. Nestas experiências todas também de vez em quando há experiências que mais valiam ter saído de casa, se calhar. Queres contar alguma? Já agora. Não, estamos à vontade, estamos em casa e no fundo também alimentar um bocadinho a curiosidade. Aqui na nossa casa, sob o ponto de vista dos concertos... Não, assim fora do país, não contamos aqui da fora, casa. Aqui não tem assim grande, até porque ou sou eu, ou é alguém que vem para me substituir. Lá fora... Aliás, houve uma altura que tiveste dificuldade porque... Sim, foi um cão que me mordeu e eu fiquei com o dedo 4 da mão esquerda inutilizado. Mas aquilo foi pouco tempo que eu fiz uma fisioterapiazita e pumba, vamos ao sítio. Mas recordo... Uma experiência assim uma traumatizante. Não, horrível. Sim. Que foi, eu não estava habituado a ser tão maltratado. E então, foi um concerto na Alemanha, o cachê era elevado, mas fui muito maltratado. Eu liguei para casa assim, eu dava o cachê e mais alguma coisa para ficar em casa. E a minha esposa disse assim, tu foste porque quiseste. O que é que te aconteceu? Aconteceram várias peripécias. A última delas, aquela que foi assim, aquela mais maluca, foi eu às 3 da manhã a ligar para casa, às 3 da manhã, ligar para casa, deixar o telefone ligado
Se eu for raptado, o telefone fica ligado. E tu manda logo a localização do GPS, faz alguma coisa. Porque eu ainda para lá perdi 3 voos. 3 voos foram cancelados. Deus, na sua divina providência... Queria que não fosses. Não, diz-nos tudo. Nós é que somos cegos. O evangelho da semana passada, nós é que somos cegos. Ponto final. E Deus cancelou o primeiro voo, cancelou o segundo, e eu, feito estúpido, fui ao terceiro. E fui. E depois entrei no avião e falei assim, não interessa, lá fui, ok? Cheguei lá à Alemanha, ninguém para me receber. Por acaso, há lá um organista que me conheceu, eu passei, olha, sabe um hotel? Não sei, tens de perguntar a alguém. E eu à seca, cá fora, à espera que alguém me dissesse onde é que era o hotel. Pronto, adiante. O que é que aconteceu na vinda? Enfiei-me num comboio, acabou o concerto, veio logo a correr para a estação de comboio, tinha que apanhar o avião, já não sei, aquilo era perto de Frankfurt. Eu tinha que apanhar o avião, enfiei-me num comboio, a minha esposa é a menina da secretaria. Eu costumo dizer, eu não vivo sem ela, não é? E então, o que acontece, ela marca-me tudo. Tu vais para lá, ficas acolá, é uma maneira também de me controlar. Claro, mas e bem. O que é que acontece? Eu acabei, tinha um hotel marcado ali perto do aeroporto, porque o voo era daqueles voos idiotas das 6 da manhã às 5. Assim, estavas pertinho? Eu estava ali pertinho, pumba. O comboio para, o que é que se passou? Alguém saturou uma linha, estamos ali parados 1 hora e tal. Estive a falar em alemão uns para os outros, a malta toda chateada lá dentro, e eu pergunto ao senhor, olha, pode-me explicar o que é que se passou? Há um problema na linha, esta linha para hoje ou nos próximos 2 dias está encerrada. Eu assim, estás a brincar comigo? Voltámos para trás. Vem o Rui Munster. Liguei para o organista que me tinha contratado. Olha, eu neste momento estou a voltar, a sério? E agora, como é que vai ser? Conclusão da história, eu só tinha um comboio à 1h da manhã, isto eram umas 6 da tarde. Ele vira-se para mim, olha, não temos hotel para si. Eu, boa. Então, olha, não tem mais. Se o senhor quiser dormir no órgão, pode ficar a dormir no órgão. O senhor fica queixado da catedral, dorme lá um bocadinho, depois chega a hora, bate a porta e vai apanhar o comboio. Bom, eu apanhei o comboio à 1 da manhã, sozinho, lá pelo meio, sempre a olhar para trás, a ver o que é que vinha a acontecer. Enganei-me na saída do comboio. O comboio parou, eu estava assim meio sonolento. Saí numa estação que não tem nada a ver com o assunto. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, peguei no GPS, e porra, não era aqui. O que é que me deu logo na cabeça? Apanhar um táxi. Apanhar um táxi qualquer, eu estava aqui a uns 80 km, 70 km do aeroporto. Meti-me num táxi, o senhor do táxi era assim, de leste, falava uma língua que não era nada familiar para mim, e eu achei estranho que ele virou-se para mim e disse assim, nós vamos parar numa estação de serviço, porque eu não tenho combustível para ir e tenho que voltar outra vez. E eu... Ficaste com meio Está bem. Pois, o problema foi a seguir, ouça. É que o senhor para onde? Não para numa estação de serviço. Ele vai parar num daqueles parques na autoestrada em que estão um monte de caminhões a dormir, tudo escuro, e o tipo a falar ao telefone, entretanto fez umas quantas chamadas, e eu aí comecei a perceber, ele está a fazer uma série de chamadas a falar blá 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 blá, e eu, alemão e na arranho, francês como sem perceber, italiano tudo bem, aquela língua, ouça. Mas chegaste ao aeroporto a tempo e horas? Cheguei ao aeroporto a tempo e horas porque fugi da carrinha. Então o senhor parou a carrinha, no meio do parque dos caminhões, pronto. E eu... É agora. Então o homem disse que ia pôr combustível. E para-me aqui no meio do nada. E o homem saiu da carrinha, sabe o que é que eu fiz? Tirei a minha mochilinha, tirei o cinto, pernas para que te quero. Fugi, e o tipo falou para mim, o que é que você vai fazer? Eu disse, desculpe, eu consigo um ano mais. Eu vou bater à porta de um caminhão, alguém vai me abrir a porta. Porque a sério, eu sou um tipo que a gente começa a pensar muita coisa. Liguei para a esposa às 3 da manhã, telefone em alta voz, no caso de alguma situação, e eu, tranquilo. E eu só parei porque tinha umas necessidades para fazer, não sei o que mais, e viram para ele, mas vai mesmo para o aeroporto? E ele, bom, confiança, mostrou-me a carteira, tudo. Pronto, eu vou consigo. E deixou-me no aeroporto 1 hora antes. E quando cheguei ao aeroporto, ouça, isto é verídico. As lágrimas caíram-me na cara, que eu estava tão nervoso, mas tão nervoso, às tantas da manhã. Já tinha tantas peripécias para um lado, tantas peripécias para o outro, e disse à minha esposa, só me faltava agora não ter avião para ir embora. Mas vai lá ao menos, o avião chegou a tempo pior. Deus tratou de que... Está a ver? Assim. Pior do que isto, acho que... Não podia haver. Olha, mas agora para terminar, depois desta peripécia, dessas coisas, porque no fundo a vida também tem estas contrariedades, acreditas que o teu percurso aqui na Igreja dos Clérigos, de alguma forma, influenciou a tua notoriedade como organista? Influenciar de forma direta, sob o ponto de vista daquilo que é as minhas capacidades técnicas, não. Mas sob o ponto de vista daquilo que é a projeção, sim.
E não seria justo se não o dissesse. Ou seja, a questão da programação, a questão também de alguns convites, alguns organismos, alguns colegas para participarem nas nossas atividades e a qualidade das mesmas. Isso é muito importante. A qualidade das mesmas acaba por nos levar, não é? Por nos levar. Eu costumo dizer que o trabalho não se faz sozinho. Exatamente. O trabalho não se faz sozinho. E neste caso é um trabalho de equipa, daqui de casa, mas em simultâneo o nome dos Clérigos, que estava, em termos musicais, o que era os Clérigos? Nada. Eu só me lembro do Padre Valdemar, em que eu era pequenito, tinha uns concertos de carrilhão a colar na Igreja dos Pastorinhos em Alverca, e o senhor estava aqui na sacristia e perguntava ao senhor Carlos, que era um senhor que estava na torre: Sr. Carlos, posso estudar um bocadinho? Tens de falar com o Padre Valdemar. Coitado do senhor, a última vez que falei com ele, recordo-me perfeitamente, o senhor já não falava, escrevia, e eu disse: eu sou o Rui Soares, ele conhecia, eu precisava estudar um bocadinho de carrilhão, porque eu tenho um concerto, e ele escreveu num bilhete: podes subir. O que eram os Clérigos, em termos musicais? Pelo menos daquilo que eram da minha infância, nada, não se passava nada. Em termos musicais no Porto, era Sé Catedral, inevitavelmente, por causa da construção do órgão, depois a Igreja da Lapa, porque o Dr. Santos, enfim, toda esta dinâmica dos órgãos, mas os Clérigos não tinha essa. Não havia. Agora sim, temos um lugar no panorama cultural que musical nos obriga a termos uma certa responsabilidade. E critério. Portanto, esta experiência de interpretar peças seculares nos dias de hoje é realmente um desafio. É um desafio. Como é que descreves esta experiência? Como é que descreves este desafio? Que no fundo estamos a falar de peças antigas, num determinado contexto, num determinado espaço. Em termos de técnica, em termos de emoção, como é que é? Obriga-nos a fazer uma certa adaptação dessas mesmas músicas aos instrumentos, neste caso aos órgãos daqui de casa, aos órgãos dos Clérigos. Ora bem, nós temos, por exemplo, as suítes. As suítes eram tocadas à época maioritariamente por cravo, no instrumento cravo, que uma suíte é uma espécie de sequência de danças. Danças essas que, muitas das vezes, as pessoas não dançavam coisíssima nenhuma, mas se tivessem que dançar na música de câmara, aquela chamada música do quarto, a música das cortes, as pessoas até se quisessem dançar, dançavam, e o cravista que continuava a tocar. Ora bem, aqui não espero que ninguém esteja a dançar, mas as suítes acabam por ter um papel fundamental sob o ponto de vista da alternância em termos sonoros, em que as pessoas não têm um andamento sempre parado, como também não há sempre um andamento muito grande. Há um equilíbrio aqui entre aquilo que é o forte, o piano, o lento, o rápido, numa adaptação em termos estilísticos para os órgãos. Das últimas grandes dessas transcrições assim um pouco mais arrojadas, temos, por exemplo, o Ein Klein Nachtmusik do Sr. Mozart, em que num dia destes cheguei aqui e lembrei-me de vou estudar aquilo, ver se consigo fazer aquilo. Foi um sucesso, não é? Conta. Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Ré, Sol, Si, Ré, Dó, Lá, Fá, Má, Dó, sentou, pum! Ein Klein Nachtmusik tocado em órgão. Eu imagino na cabeça de algumas pessoas, este tipo está doido. Mas funciona, porque a música foi construída em termos, portanto, música do século XVIII, final do século XVIII, música que em termos de tonalidade se adaptam às sonoridades destes órgãos. Não foram, o Mozart nunca pensou na vida, quando chegar ao céu para a gente conversa, mas nunca pensou na vida em que isto fosse tocado em órgão. Claro. Mas é esta adaptação que me faz... que te desafia. É um desafio constante. Não só para o público, que interessa-me, ou melhor, não me interessa tocar sempre o mesmo repertório, mas também é um desafio para mim, porque também não me interessa estar eu a tocar todos os dias as mesmas coisas. Exato. E falaste há um bocadinho desta peça de Mozart, pegaste naquilo, ora bem, vou estudar. Quanto tempo demoraste a preparar em termos de treino, em termos de afinação da tua performance? Aí está o segredo. A pergunta para os 5.000 euros, não é? Que é, depende. Há peças que nós necessitamos de 50 horas, 60 horas. Essa concretamente? Mais simples, porque já estava de certo modo aqui. Afinado o ouvido. É mais uma questão de parte técnica de leitura, e muitas das vezes o maior problema é o encontro, ou melhor, a pesquisa por partituras.
porque são partituras de obras escritas para a orquestra, em que há algumas reduções para piano, mas o piano tem uma extensão muito maior e que nos obriga a fazer automaticamente. Já há uma redução feita da orquestra para o piano. Agora nós pegamos no piano e pimba, fazer outra redução para o instrumento de tecla. Mas depois há um outro upgrade, que é a questão da registação. A questão da registação, isto é, a questão de ir buscar as sonoridades no órgão para fazermos as alternâncias dos pianos dos fortes como uma orquestra. Na igreja dos colégios nós temos, por exemplo, as trompetes em posição de chamado, são aquelas as palhetas que estão na horizontal, que fazem uma imitação quase direta daquilo que são os trompetes, os instrumentos de som. O Mozart, por acaso, aquela obra não tem metais, mas eu imaginei-me, ou seja, nós temos que encarnar um bocadinho o Mozart, perceber a forma como a obra está construída, in loco, e fazermos aquilo que nós na organização chamamos de uma espécie de orquestração. Ou seja, pensarmos, o Mozart gostaria que tivesse aqui um trompete neste sítio, por comparação, por exemplo, com a Sinfonia 29, se calhar sim. Então temos que fazer, nós no órgão temos esse trabalho, por exemplo, que um pianista não tem. Portanto, um pianista tem o forte e o piano, mas timbricamente, mais ou menos, timbricamente é sempre igual. Aqui não, nós temos as flautas, temos as dozenas, temos as quinzenas, temos as cornetas, temos as palhetas e que... Há aqui esta variedade. E esse estudo só é possível fazer cá. Ou seja, eu conheço bem os instrumentos, quando estou a estar em casa, no órgão que tenho em casa, estou a imaginar o que acontece aqui em termos de registração, mas muitas vezes tenho que fazer a prova dos 9, em que, por exemplo, acaba o concerto de meio-dia, sobretudo aos sábados, porque temos missa em inglês às 5, e o normal fica aqui ao sábado, da parte da tarde, quando está assim a igreja mais calminha, pumba, vou experimentar a fazer a experiência se aquela obra funciona ou se não funciona. Mas, por exemplo, há uma rotina diária que eu tenho, que é, eu vou levar a miúda à escola, chego a casa, vou preparar o programa do meio-dia. Porque eu faço os programas mensais, mas é preciso estudar. Não basta só pôr lá o nome de não sei o quê, e depois chego aqui e agora, não me lembro disso. Não, há um estudo prévio. Não estudo 9 até às 10, como qualquer coisa, venho para cá, tipo Nietzsche, ao concerto do meio-dia, à tarde pensar em novos programas, estudar mais um bocadinho para o dia seguinte e assim sucessivamente. Ok. Desde a abertura da Igreja dos Clérigos, de que a Igreja dos Clérigos é palco de inúmeros concertos e eventos musicais, de que forma é que tu vês estes concertos e eventos musicais para cativar os públicos locais e internacionais? Como é que isto pode funcionar? Funciona porque a Igreja dos Clérigos não é só órgão, não é? É claro, temos uma espécie de dever dos órgãos, porque os órgãos é um património material e imaterial, sob os dois pontos de vista. São instrumentos que a Igreja possui e que estão a ser usados. Mas a Igreja tem outras projeções. Não é? Eu estou-me a recordar, por exemplo, no Natal, que vamos ter, já faço a publicidade, sim, em que foi um desafio de fazermos no Varandim da Torre, portanto, no pé da Torre, colocarmos 4 cantores em baixo e podermos ter, com um carrilhão, os tradicionais de Natal. É um dos deveres da Igreja, não é? Ou seja, não é só cá dentro, mas sair fora. E da mesma forma, não é só lá fora, mas também é cá dentro. Agora, eu acho que o espaço tem que ser respeitado sob o ponto de vista daquilo que são as paredes, que nós estamos a dizer. Em que, num contexto de concerto, pode funcionar muito bem quer dizer, acho que um concerto de Metallica não ia funcionar, não é? Mas que temos tido inúmeros concertos, apresentações, que não são propriamente a música clássica. Estou-me a recordar agora, por exemplo, de um concerto que houve cá com a orquestra de bandolins, que, tem música clássica, mas que há ali um quê até de tradicional português, que é nosso, claro. Não é? É nosso, e que pode ter um lugar, no seu ponto de vista, daquilo que é a cultura e a oferta cultural dos clérigos para fora. Agora, o meu maior receio, e aí quando as minhas tensões sobem assim um bocadinho acima do normal, é quando temos noivas a pedir-me coisas difíceis. Aí o que é que acontece? Já estamos a colocar num determinado contexto música que não foi feita para aquele contexto. Que, se calhar num contexto de concerto, até poderia resultar, mas num contexto da liturgia não resulta. Então, daí o critério que nós temos tido nesta casa, de alguns anos, a esta parte, que é, nos concertos, evidente, há
há uma certa, podemos dizer que somos mais flexíveis, não gosto de dizer flexíveis, mas respeitadores daquilo que é o local e aquilo que é a imagem dos clérigos para fora. Claro. Que, numa situação de concerto, tem um determinado objetivo e numa liturgia... Também tem o seu objetivo. Tem o seu objetivo próprio. E que é necessário respeitar não só a questão do espaço, mas também da qualidade. Também exatamente. Rui, nós já fomos falando disso, que de vez em quando aqui nos clérigos há colaborações artísticas que têm sido mais valia em termos de programação, nomeadamente a questão dos concertos com os dois órgãos. Esses concertos que foram feitos, em que há organismos que são convidados, próprio também convidas para virem até cá, há algum concerto a dois órgãos que tenha marcado, que tenha ficado aqui no ouvido como um momento marcante? Talvez um concerto que foi dos primeiros concertos a dois órgãos, já lá vão uns anos grandes, com o João Vaz, o organista de Lisboa, que se juntou a mim, que me trouxe até algum repertório que eu desconhecia, na realidade, e que foi, é caso para dizer que foi uma espécie de teste para mim próprio, que foi, durante o meu percurso estudante, fui conhecendo o João Vaz como organista, um dos organistas de referência em Portugal, mais concretamente na parte da música histórica, em que comprei alguns CDs dele, e páginas tantas estava a tocar com ele. Confesso que naquele dia havia aqui um bocado de suor nos dedos, mas a gente faz assim e tal. Correu muito bem, o concerto correu muito bem. Creio que até, se não estou em erro, foi o concerto em que celebramos os 500 concertos, ou o concerto número 1000, e foi João Vaz que tocou comigo. Bom, acaba por ser especial porque foi também, não só por causa da personalidade em si, mas também é um sinal também do teu crescimento. De certo modo, da tua maturidade. Quer dizer, estamos em idades completamente diferentes, nós estamos umas 2, 3 gerações, ele está 2, 3 gerações à minha frente, não é? Claro. E acabou por ser assim uma espécie de emoção. Sim. Uma emoção. Sim. Muito bem. Quanto ao impacto cultural da música, especialmente aqui nos clérigos, na tua opinião, qual é o papel estratégico que a Igreja dos Clérigos desempenha nesta oferta musical e cultural na cidade do Porto? O primeiro grande desafio, e aquele que eu acho que é aquele que depois daí emana todo o resto, foi a questão da liturgia. Posso dizer que a liturgia não era propriamente o foco musical da Irmandade, mas até, claro, também não havia propriamente dito essa figura, e a partir de um determinado ponto há um cuidado, não diria extremo, mas uma delicadeza sob o ponto de vista daquilo que era a qualidade musical das nossas celebrações. E isso, a partir daí, acaba por fazer crescer tudo o resto que há à volta. Portanto, se aquilo para o qual a Igreja foi desenhada, que foi a liturgia, a música não funciona, eu não acredito que mais nada funcione depois disso. Que nos interessa termos grandes concertos com a orquestra sinfónica se as nossas celebrações têm uma música que não faz justiça a ela. Então, a partir daí, sim, nós temos agora uma certa qualidade em termos musicais das nossas celebrações e, a partir dessas celebrações, obriga, de certo modo, a que a fasquia da música que se faz nos concertos, que não tem nada a ver com a liturgia, que seja mais alta. E eu acho que a oferta que os clérigos têm dado à cidade e não só, tem sido uma oferta, de certo modo, pensada na questão da abrangência dos vários públicos. Isso é muito importante. Não pensarmos que temos um concerto só para os velhinhos dos cabelos brancos, mas que vamos ter também na Igreja dos Clérigos um concerto que seja capaz de agregar e de chamar a atenção de um público mais jovem. Às vezes a questão do público mais jovem, às vezes há aqui assim dois mundos, que a malta pensa que os mais jovens querem umas... Não é. As pessoas procuram uma certa qualidade. A qualidade é essa que às vezes não encontram nas igrejas, não estou a dizer que as igrejas aqui do Porto não tenham essa qualidade, não é isso que está em causa, mas que o facto de termos este leque de possibilidades, por exemplo, a tal situação, temos os concertos, como temos quase todos os anos, uma espécie de, como é que se chama, das janeiras dos ranchos que acabam por fazer uma espécie de celebração na igreja.
aquilo na liturgia, a minha é horrível, mas não está na liturgia. Então é uma manifestação, a igreja é isso, é cultura. E por trás disto tudo... É a dimensão popular. Há uma dimensão popular que está agregada também. Temos a ópera no Barandinho. Não estou a ver fazer ópera dentro da igreja, com o Santíssimo exposto. Mas é um dever da igreja. Então, temos aquele espaço lá fora e temos tido um público fantástico. Ou seja, música clássica, temos o fado, temos a ópera, temos o rancho, não sei o quê. Cada um na sua dimensão e no seu espaço correto. São um contributo. É um contributo fundamental. Um contributo completo. De que forma é que esta oferta cultural impacta a percepção e a valorização do espaço pelos visitantes dos clérigos? A resposta a essa pergunta, para mim, é muito simples. Ninguém me perguntou nada, a minha opinião sobre isso. Nem tinha que perguntar, vamos lá ver. Mas eu achei aquilo um gesto tão simpático, que foi, por exemplo, fazerem um concerto lá fora, em que foram convidados os músicos todos de rua aqui da volta. Que igreja é que fez isso? Os clérigos. A resposta está aí, a dimensão que as pessoas chegam... Os clérigos deixou de ser só o ícone da torre, claro que é, sim, mas não é só o ícone da torre, a igreja dos clérigos é a torre, naturalmente, é o seu edificado, são os concertos mais eruditos, são os concertos não eruditos, e as pessoas falam dos clérigos. E é essa a dimensão que é catapultada para fora. Ou seja, temos várias dimensões. Tinha um professor de liturgia que me dizia uma coisa muito importante. Nós nunca podemos impor a nossa música à Assembleia. Nós devemos ter nas nossas comunidades, não é fácil, mas termos, se calhar, até várias propostas musicais. Como também temos várias orações. Nós temos a oração eucarística 1, 2, 3, não sei, a oração para as crianças, etc. Então, por que não temos uma celebração com o gregoriano? Será que as pessoas vão perceber o gregoriano? Talvez não. Termos uma celebração com jovens, será que toda a gente vai perceber aquilo? Se calhar não. Mas, se calhar, aquilo tudo inserido numa comunidade, é isso que vai funcionar a comunidade, na sua diversidade, mas naquilo que é a sua unidade, porque há um elemento base, parece quase um padre, desculpe lá, mas há um elemento base que é Jesus Cristo, a nossa fé, não é? Então daí as manifestações são diversas. Aqui os colégios acabam por ser exatamente a mesma coisa, ou seja, é uma boa forma de catapultar o nome dos clérigos, através das exposições, através dos concertos dentro, fora. A ideia é precisamente essa. Muito bem. Quase a terminar esta nossa conversa, estes 10 dedos de conversa com o nosso organista titular aqui dos clérigos, Luís Soares, que também, por me corrigirá um bocadinho, que não é há 10 anos, mas já um bocadinho antes, portanto já no 2013 já tinha feito aqui 14. Sim, no 2014 tinha feito aqui este trabalho. A pensar na educação para o património, porque no fundo também se trata disto, na sensibilização e na sua divulgação, nós lançamos este ano um programa que contempla visitar aos órgãos, onde o Rui Soares vai explicando o funcionamento, desde que é considerado também o rei dos instrumentos. Como é que tem sido essa experiência? Como é que o Rui tem visto este público? Como é que vê o interesse deste público? E depois são pessoas com formação ou só curiosos? Então são várias perguntas numa só. As duas coisas. Estas visitas que acontecem antes e depois desses concertos que são, digamos, mensais, o que tem acontecido é que temos um público que, através de um boletim de inscrição, se inscrevem para fazer visita aos instrumentos, que têm apanhado a maior surpresa de toda a vida deles. Em que muitos acompanham até as transmissões que vamos fazendo, mas não fazem a mínima ideia como é que o instrumento funciona. E então, a partir do momento em que entram, já me lembro de uma senhora assim: uau, estou dentro de um órgão de tubos. Depois está. Quando falo baixo, que ele pode falar mais alto. As pessoas entram e vamos explicando o funcionamento do instrumento, a sua capacidade tímbrica, e as pessoas saem de lá fascinadas. Algumas pessoas são mero curiosos, que por isso simplesmente se inscrevem porque acham piada, mas temos aquelas pessoas que são instrumentistas, tocam piano, tocam violino, tocam outra coisa qualquer, e que nunca estiveram no interior de um órgão histórico. Portanto, aquela questão dos foles, de perceber que se falhar a luz o instrumento toca na mesma, conseguem estar, é uma forma de aproximação
Está mais uma destas formas de cativar, é uma forma de cativarmos o público para aquilo que é uma realidade que não é só nossa. Os órgãos históricos não existem só na Igreja dos Clérigos, existem na Catedral, existem na Igreja de São Lourenço, São Francisco, etc., mas que as pessoas veem a parte de fora, mas não fazem a mínima ideia como é que ele funciona no seu interior. Claro. E isso sim, isto tem sido uma aposta muito interessante porque é uma forma de educar e de fazer pedagogia a partir de um pressuposto, a partir de um pretexto que é o concerto a 2 órgãos. Exatamente. Muito bem. A terminar, e a última questão mesmo, qual seria o maior desafio que o Rui Soares gostaria de propor à Irmandade dos Clérigos e que ambiciona ver concretizado nesta igreja? É para responder. Sim. Então vou responder. Logo no primeiro dia que eu vim cá, que foi no dia da celebração, fui eu que toquei, e olhei para os 2 órgãos, que já não tinha estado cá, já não entrava na igreja há algum tempo, evidente, claro. Não acompanhei propriamente o restauro. Sim. Quando olhei para os barandins da igreja toda, os 2 órgãos, só me passou uma coisa na cabeça. Foi o Te Deum de Joaquim Teixeira. O Te Deum foi composto por um compositor português, tendo em conta esta ideia espacial. E vamos voltar a uma das perguntas anteriores, a Igreja dos Clérigos como caixa acústica. São vários conjuntos instrumentais que são dispostos ao longo da igreja, com os 2 órgãos, provavelmente havia uma necessidade de um terceiro, mas creio que se dá para fazer com 2 órgãos, com vários coros espalhados pelos barandins, com uma pequena orquestra em baixo e o público está no meio. Não pensem que o Sound foi inventado agora. Essa é a maior falsidade que existe. O Sound já foi inventado há muito tempo, mais concretamente no século XVII e XVI, em que temos a disposição dos músicos nos barandins. Os barandins foram desenhados para isso. Os músicos espalhados pelos barandins, em que há um sound round e o público está no centro. Ou seja, o público é bombardeado em termos de música, sonoridades. Por todo o lado. Esta igreja, eu costumo dizer na brincadeira, aliás, por exemplo, naquela situação, naquele estudo feito com o professor Xavier, falámos precisamente nisso. Aquele Te Deum seria alguma coisa impressionante nesta igreja. Eu vi um concerto com esse Te Deum na Igreja de São Roque em Lisboa. Fantasticamente interpretado, sem dúvida nenhuma. Em termos de espaço, não condiz. Não condiz. Não, condiz, a igreja é barroca, mas não explora. Mas, sob o ponto de vista, não está a explorar. E então aqui tínhamos certamente o ambiente perfeito, sob o ponto de vista da arquitetura oval, para a interpretação do Te Deum de Teixeira, que seria precisamente uma oração fantástica. Não é? Muito bem. Eu vou cortar a palavra ao Rui, porque já deu aqui uma proposta, senão vai se estender por aí fora e serão muitas propostas, muitos desafios. Não, estou a brincar. Rui Soares, muito obrigado, também parabéns pela tua qualidade, pelo teu trabalho e pela forma também como vais captando e vais fidelizando as pessoas, porque durante a pandemia houve também essa transmissão que foi feita e muita gente, e lá, ainda continuamos hoje a fazer isso, portanto continuamos a ter esta fidelização a uma experiência que é uma experiência marcante e que realmente também é diferenciadora dos clérigos no país e também na Europa. Da minha parte, quero agradecer então a tua disponibilidade, muito obrigado pelo teu contributo para estes 10 dias de conversa, que foi o programa 9º, onde falámos sobre a música e essa experiência musical e cultural nos clérigos, onde tivemos connosco o organista titular que nos foi dando as suas respostas e no fundo também nos foi esclarecendo sobre alguns pormenores que são certamente algo que nos instrui e que nos deixa mais enriquecidos. Espero que tenha sido do vosso agrado esta conversa, este número 9, nesta experiência de 10 dias de conversa. Fica o desafio para a próxima conversa, a 10ª, com a qual encerramos este ciclo de conversas com várias personalidades que dizem muito aos clérigos. Muito obrigado pela vossa atenção, espero que tenha sido do vosso agrado. Para todos, uma boa noite, muito obrigado e até à próxima, se Deus quiser.